Salve, salve nação santista, blog do Tubarão chegando para mais uma resenha depois de Santos 1, Inter de Porto Alegre 1, gol marcado pelo peixe do Lucas Braga e o Internacional empatando ali logo em seguida no segundo tempo com os lateral barra zagueiro Bruno Mendes. O Santos amargando mais um resultado negativo aí estacionando no meio da tabela em mais um jogo marcado por polêmicas do VAR, né? Eu não vou me estender muito nesse assunto, todo mundo já está cansado de ouvir. A gente conferiu as imagens que foram mostradas após o lance, que deixa muitas dúvidas, né? Parece, pelo contrário, até parece realmente que no lance do primeiro gol lá no primeiro tempo, do Eduardo Bauerman, ele não estava impedido. E o Santos, eu sinceramente não sei o que possa ser feito, mas alguma coisa tem que ser feita para que o Santos não seja operado, né, todas as vezes em que um lance é revisado, né? Quando a FIFA, uma das vezes que a FIFA fez alguma modificação na lei do impedimento, ela mencionava que em dúvida era pro gol, né? Quando não tinha VAR. Agora que tem o VAR, parece que é em dúvida contra o Santos. Isso é o que parece, mas enfim, vamos tentar falar um pouquinho do que foi o jogo aí, do que o Santos fez de bom, de ruim. O professor Fabian Bustos, né, teve o desfalque do Marcos Leonardo na seleção brasileira, né? Ele também aproveitou no outro jogo para tomar o terceiro cartão amarelo e quando voltar zerado. O Ângelo ainda não se recuperou, né? Tá fazendo um trabalho de reforço muscular. A gente espera que ele retorne o mais rápido possível. E o Bustos ali voltou a colocar o nosso glorioso Bryan Angulo, né, como centroavante, e tirou o esquema com 3 volantes, assim, vamos dizer assim, né, com 3 jogadores mais de contenção ali, mas que também saem para o jogo, e colocou o Goulart, sacou o Sandri do time principal. Essas foram as principais modificações, né, propostas pelo professor Bustos. Eu acho que ele não deveria ter sacado o Sandri, principalmente, né? No jogo contra o Palmeiras, apesar da derrota, e no jogo lá em Curitiba, o meio de campo com 3 jogadores ali que marcam e saem para o jogo, né? No caso, ontem poderia ter sido Rodrigo Fernandes, o Zanocelo e o Sandri, deram um bom, assim, preencheu muito o meio de campo do Santos, né? Deu mais controles de bola. O time passou a controlar mais o jogo e ontem o Bustos optou por desfazer esse esquema e colocar o Goulart, que é um jogador que gosta de jogar mais avançado ali atrás do centroavante. É a posição que ele até declarou em entrevista coletiva que ele prefere jogar. Mas se eu fosse o treinador ontem, eu teria colocado o Goulart até como centroavante no lugar do Angulo e deixado o Sandri no meio de campo, até porque ele tinha feito um bom jogo lá contra o Atlético Paranaense, inclusive deu a assistência para o primeiro gol. Além disso, o Santos enfrentando o Internacional do Mano Menezes, que é um treinador bem burocrático, que costuma jogar ali pelo resultado, né? Ontem tinha 4 jogadores no meio de campo, o Santos tinha 2 praticamente, que era só o Zanocelo e o Rodrigo Fernandes. Então quase todas as segundas bolas, né, aquelas bolas de rebote, sobravam para jogadores do Internacional. O Santos tinha muita dificuldade depois para recuperar a bola, justamente porque o Goulart ele joga um pouco mais avançado e tem dificuldade ali de preencher o meio de campo. O Santos no começo do jogo até sofreu, né, com o Internacional e só passou a ter um pouco mais de controle da partida depois dos 20 minutos do primeiro tempo, um jogo ali meio truncado, com poucas chances, né? Aí tivemos esse lance fatídico do Eduardo Bauerman. No final ainda tivemos aquela chance que a bola resvalou no Angulo, né? Angulo que tem sido figura apagada, perdeu aquele gol imperdível contra o Ceará. Ontem fez mais uma partida ruim, né? Eu acho que o Bustos está errando em insistir com ele, deveria, né, deixar ele no banco de reservas aí, colocar no final do jogo, quando estivesse precisando de alguém ali mais enfiado dentro da área. E no último lance ali do primeiro tempo, até acho que ele nem teve muita culpa, porque a bola veio queima-roupa ali na cabeçada, se eu não me engano, do próprio Goulart,
e bateu nele, quando a fase é ruim, bateu nele e foi na trave, não entrou. No segundo tempo, o Santos começou pressionando ali, aí já saindo mais pro jogo, fez o primeiro gol, né, num lance que, uma belíssima enfiada de bola do Bruno, né, o Bruno Oliveira. Uma coisa que tem marcado o Bustos nesses últimos jogos é que quando ele mexe, geralmente o time piora, né, se desorganiza, os jogadores parece que entram fora de posição, né, uma das coisas que a gente tem visto muito é ele colocar o Juan Seco, que é um jogador que subiu da Copa São Paulo aí nesse ano, pela beirada do campo. Não acho que ele tem essa característica de jogar pelo lado, ele é um jogador de jogar centralizado ali, até como centroavante, né, que acho que é a posição dele. E ontem o Léo Batistão, que vinha sendo um dos destaques do Santos no jogo, sentiu a coxa, a virilha, e acabou entrando um jogador de outra posição, né, que é o Bruno Oliveira, um meia que entrou bem no jogo da Copa Sul-Americana contra o Banfield, e deu uma belíssima enfiada de bola pro Lucas Braga. O Lucas Braga driblou o goleiro e fez o gol. Achei que o Lucas Braga até fez um bom primeiro tempo também, algumas jogadas ali que foram criadas pela lateral do campo, né, pela ponta que ele joga, né, pela ponta esquerda, juntamente com o Lucas Pires ali, ele estava levando vantagem sobre o lateral Bustos, né, bom lateral Bustos, que era do Independiente da Argentina. O Santos fez 1-0 ali num jogo, num lance que ainda foi revisado pelo VAR, né, claramente não estava impedido, mesmo assim houve aquela demora para a confirmação do gol. E só que aí o Santos fez o gol com tanto sacrifício, foi tão difícil chegar ao gol. E aí que sim, o Mano Menezes soltou o time dele, né? Porque precisava do resultado, e o Santos não conseguiu segurar, né? Uma jogada ali pelo lado direito da defesa do Santos. O Madison foi driblado até com facilidade pelo ponta esquerda lá, Pedro Henrique, se eu não me engano, o ponta lá do Internacional, que cruzou, a bola rebateu ali e acabou sobrando para o Bruno Mendes, né? Fez 1-1 e era o resultado que agradava o Mano Menezes ali. Com certeza ele já estava feliz da vida com um empate na Vila Belmiro. O Santos saiu desordenadamente, né? Depois disso, o Bustos já tinha feito algumas mudanças, né? Tinha colocado o próprio Juan Seco, tinha colocado o Lucas Barbosa, né? O próprio Bruno Oliveira acabou entrando ali no lance da contusão do Batistão. E aí depois entrou o Pirani também. O Pirani acabou fazendo a melhor jogada nesse período aí de bagunça do time do Santos, né? Que ele levou a bola para o meio, fez uma tabela, saiu quase de frente pro goleiro, cruzou ali no bate-rebate. Se eu não me engano, foi o próprio Lucas Braga que chutou, e eu não me recordo se foi o Lucas Braga agora, mas chutou, a bola desviou no jogador do Inter e foi na trave. O Santos acabou não conseguindo fazer o gol que daria a vitória, e ainda passou alguns apertos ali, porque saiu muito desordenadamente pro ataque. O João Paulo fez algumas defesas, acabou até terminando. O João Paulo acabou terminando como o melhor da partida, porque fez algumas intervenções importantes, apesar que o Santos terminou o jogo finalizando o dobro de vezes do Internacional. O Internacional finalizou 11 vezes, o Santos finalizou 22 vezes. Então, isso mostra que, apesar dessa bagunça tática aí e das escolhas bem discutíveis do Bustos, tanto para iniciar a partida quanto para fazer as trocas, o Santos tem conseguido ser mais competitivo e ser mais ter mais um pouco controle do jogo, né? No jogo anterior, contra o Atlético Paranaense, o Santos terminou em finalizações igual ao Atlético Paranaense e teve mais posse de bola. No jogo contra o Palmeiras também, o Santos, né, equilibrou bem, e mesmo contra um time tecnicamente superior. Então eu acho que o Bustos tem tido esse mérito de tornar o Santos mais competitivo. Por outro lado, a gente fica imaginando como que seria ainda melhor se ele fizesse algumas coisas assim um pouco mais simples, né? Ele conseguiu achar um meio de campo bom, né? Com esses três homens aí, o Rodrigo Fernandes, que é um dos principais jogadores atualmente do Santos, o Zanocelo e o Sandri, e preferiu ontem
voltar com o Goulart, né? Eu teria colocado o Goulart na frente, voltar com o Goulart e com o Angulo. A linha defensiva, a gente não tem mais o que mexer ali, é Maddison, o Maicon, Bauerman e o Lucas Pires. O meio de campo, né? Ele achou esse meio de campo. E o ataque, o Santos está um pouco desfalcado, porque não teve o Ângelo, não teve o Marcos Leonardo, então poderia ter composto ali com o Batistão, o Goulart como centroavante e o Lucas Braga pela ponta esquerda, certo? E agora o Santos com esse empate aí que foi muito ruim em termos de tabela, porque o Santos fica ali em 10º lugar, ainda tem, se eu não me engano, 2 times que com 9 jogos que ainda podem superar o Santos. A campanha do Santos na 10ª rodada, considerando a 10ª rodada da temporada passada, que a gente passou sufoco, o Santos tem uma vitória a menos, né? Nessa temporada o Santos tem, ao invés de uma vitória, um empate. Então, na temporada passada o Santos tinha até uma campanha ligeiramente superior à que faz agora. Então, pensando em termos de tabela, foi um resultado ruim, até porque a gente tem 2 jogos fora de casa, um dificílimo contra o Atlético Mineiro e depois o Juventude em Caxias, que costuma ser complicado. O Santos não faz bons jogos lá. E depois desses 2 jogos fora, enfrenta o Bragantino em casa. Beleza? Vamos torcer pro Bustos aí conseguir armar melhor esse time e a gente, né, sair pelo menos com um empate lá do Mineirão, que já seria um resultado até satisfatório. Beleza? Falamos aí de Santos 1, Internacional de Porto Alegre 1 na Vila Belmiro, contra tudo, contra todos e contra o VAR, mas temos que seguir em frente e vai para cima deles, Santos.